significa essa coroa aqui na Bíblia, irmãos? Preste atenção aqui. Jesus, presta atenção, Jesus como rei, ele veio resgatar a coroa da salvação que o homem tinha perdido, certo? Lá no Éden, Adão e Eva pecaram, certo? A morte passou a entrar no homem. O homem passou a se tornar pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, o ser humano, quando eu digo homem aqui, estou dizendo no aspecto genérico, se referindo à raça humana. Eles perderam essa coroa, a coroa da salvação. Mas o que Cristo fez? Cristo, ele veio neste mundo em carne, e ele levou sobre si os nossos pecados. Numa cruz, ele assumiu os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz, ele tomou em seu corpo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi preciso que Cristo colocasse uma coroa de espinho, para que ele pudesse conquistar para nós uma coroa de glória. Aleluia! Na sua cabeça foi posta uma coroa de espinho, para que hoje eu e você pudéssemos ter esta coroa, que é a salvação, que é o Espírito Santo, que é a vida eterna, irmãos. Então o que significa essa coroa na Bíblia? Em 2 Timóteo 4,8, a Bíblia chama isso de coroa da justiça. Por que coroa da justiça? O que significa coroa da justiça? É que nós cristãos, nós recebemos a justiça imputada de Cristo em nossas vidas, quando nós cremos em Cristo. Vou te explicar. Romanos 5,1 diz assim, tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus, certo? O ímpio, ele está em inimizade contra Deus. Quando o ímpio, ele crê e ele se arrepende, os méritos de Cristo é imputado sobre essa pessoa. E Deus passa a declarar esta pessoa perdoada, inculpável e inocente. Então quando a Bíblia fala de coroa, essa coroa significa isso. A obra de Cristo realizada em nossas vidas. Isso fala da nossa justificação. Isso fala do perdão. Isso fala da redenção. Isso também fala da vida eterna. Como diz em Tiago 12, coroa da vida. Em 1 Tessalonicenses 2,19, chama de coroa em que exultamos. 1 Coríntios 9,25 chama isso de coroa incorruptível. Em 1 Pedro 5,4 chama de coroa da glória. E o que significa essa coroa? Essa coroa, naquela época, era dado para pessoas e atletas que venciam um tipo de esporte. Então, quando uma pessoa ela vencia aquele esporte, era colocar sobre a sua cabeça uma coroa de grinalta, que era uma coroa trançada com folhas ao redor. Mas só que a nossa coroa, ela não é uma coroa física, ela não é uma coroa palpável. Essa coroa traz a ideia de prêmio, traz a ideia de bênção, traz a ideia de riqueza, de vida. Então essa coroa, irmãos, preste atenção aqui, que vocês possuem, que nós possuímos, é a presença de Deus, é a salvação, é a graça, é os méritos do Senhor.